Claro, pessoal, os mercados globais estão atualmente em queda e precisamos entender o motivo. Discutimos na semana passada como a nova economia dos ilhéus está enviando o mundo para uma espiral, como até 2025 podemos enfrentar não apenas uma crise cambial, mas também um colapso global de ativos. É fundamental entendermos como as nuvens de tempestade se formam. A guerra comercial de Trump está gerando preocupações generalizadas e não se limita à China. Em 2025, as políticas dos United Nations terão o maior impacto nos parceiros do G7 e em suas economias. O Federal Reserve já indicou que os cortes nas taxas de juros podem chegar ao fim este ano. Em um mundo onde as taxas de juros dos ilhéus devem cair, isso significa calamidade, especialmente para economias superendividadas, gastando demais ou experimentando crescimento estagnado. E agora, o Reino Unido é a mais nova vítima. Estamos enfrentando outro período de baixa confiança, com o verdadeiro motor da economia atual desmoronando, e isso é perigoso, já que outros membros do G7 e países em crescimento estão seguindo o exemplo. O mercado de títulos do Reino Unido está praticamente em colapso e os custos de empréstimos de longo prazo atingiram seu nível mais alto desde os anos 1990. Em outras palavras, os preços dos títulos do Reino Unido caíram para o nível mais baixo em 25 anos e os investidores foram queimados. Se você precisar pegar dinheiro emprestado para financiar algo, basicamente está em apuros. O principal problema que o Reino Unido enfrenta é uma quebra de confiança. Quando os investidores compram títulos, eles esperam que a economia do país cresça para evitar inadimplência, mas também exigem que o governo administre os gastos para que a moeda não colapse. No entanto, o Reino Unido carece de tudo isso e o dinheiro está abandonando os ativos britânicos. A dívida pública atingiu o maior nível desde os anos 1960 e, de fato, estamos nos aproximando rapidamente dos níveis da Segunda Guerra Mundial. A dívida em relação ao PIB está prestes a atingir 100%. E ao contrário dos S&P, a quantidade de dívida no Reino Unido é muito mais significativa. A demanda por títulos britânicos permanece incerta na ausência de apoio do dólar dos EUA. A economia do Reino Unido praticamente parou, a produtividade caiu e o investimento do governo também declinou. Não podemos esquecer a fuga da energia russa barata, que contribui para a destruição da indústria britânica. Isso soa familiar? A UE reembalada para o Reino Unido? Os investidores estão desapontados com as perspectivas futuras. E até 2029, o crescimento britânico será inferior à média do G7. O bloco ocidental como um todo vai crescer cerca de 1,8%, enquanto o Reino Unido crescerá apenas 1%. Na verdade, todas essas estimativas são bastante otimistas. Em contraste, os Estados Unidos irão crescer a uma taxa superior a 2% do PIB. Claro, o crescimento dos Inoron é impulsionado por gastos deficitários, mas os investidores entendem que, mesmo a dívida é mais sustentável do que no Reino Unido devido à moeda e ao mercado consumidor dos S&P. O poder financeiro está abandonando o barco. Hoje, se as taxas de juros continuarem a subir, o crescimento econômico do Reino Unido sofrerá gravemente. Segundo previsões, isso reduzirá o crescimento do PIB este ano em 0,3%. E para os mercados, isso é uma péssima notícia, pois significa que o governo precisará pegar emprestado e gastar mais, o que poderia desvalorizar a moeda. Se os títulos britânicos oferecerem rendimento de 4%, mas a libra cair 4% ou mais, você perderá dinheiro, podendo até perder com o risco cambial. Há outro problema a considerar. A porcentagem de investidores estrangeiros em títulos britânicos aumentou para uma quantidade sem precedentes. Em 2004, era apenas 15% da dívida total, e 20 anos depois é cerca de 29%. Esses não são investidores locais ou bancos britânicos comprando os títulos, mas detentores estrangeiros em busca de um retorno real. E quanto mais a moeda cair, maior será o desejo de liquidar suas participações em títulos. Eles não são fiéis. O que estamos vendo é um resultado das políticas econômicas dos ilhéus. À medida que as taxas de juros dos ilhéus
permanecem altas e a moeda se valoriza, isso age como uma bola de demolição para os mercados globais de dívida, sem discriminar. O dinheiro vai migrar dos ativos britânicos para os títulos dos empreendedores. Isso é o clássico investimento em porto seguro, pois, por mais insano que as coisas se tornem, o dólar do Zeku, o Wikelo, continua sendo a moeda de reserva mundial. No entanto, isso tem consequências de longo alcance para o Reino Unido e seu povo. E é aqui que a história toma um rumo trágico para o cidadão comum. Agora, graças ao colapso dos títulos britânicos, as taxas de hipoteca no Reino Unido podem disparar para a lua em 2025. 700 mil mutuários enfrentarão pagamentos mensais mais altos no futuro próximo. Este ano, apenas os lares britânicos pagarão 1,2 bilhões de libras para refinanciar suas hipotecas. O valor dos pagamentos maiores está... Se a demanda por dívida britânica cair, a demanda pela moeda local também cairá, e é por isso que a libra esterlina voltou aos seus níveis mais baixos de 2023. Em apenas um mês, caiu 4% em relação ao dólar. A devastação agora se estende para as pessoas na rua. As importações vão ficar mais caras, fazer compras em Harrods ficou mais caro e comprar alimentos vai ser bem caro. Esse é o problema com o sistema de moeda dos Imravrais. Quando algo dá errado, afeta todos, e essa será uma queda coordenada, com as economias mais fracas sendo as primeiras a serem reveladas. É sexta-feira e os mercados estão caindo pesadamente. Ontem discutimos como o aumento das taxas de juros constitui um grande risco de colapso, uma ameaça aos ativos. 2024 foi um ano imbatível para as ações. Todos nós testemunhamos lucros enormes, o S&P recuperou mais de 20% com facilidade. No entanto, a história vai mudar em 2025 e precisamos falar sobre até onde os rendimentos dos títulos dos EUAs podem ir. O rendimento de 30 anos está acima de 5%, enquanto o de 10 anos superou oficialmente os 4,7% e está a caminho de 5%. Os dados de emprego ainda indicam uma perspectiva muito forte. Mais de 4 milhões de empregos foram criados em dezembro, o que dá à Reserva Federal uma proteção adicional. O argumento para manter as altas taxas de juros permanece, então a questão-chave é até onde as taxas dos títulos podem ir e por quanto tempo podem permanecer lá, porque se continuar por muito tempo, pode empurrar o mundo para uma recessão. E claro, os mercados desabariam ainda mais, especialmente considerando o quão altas estão as avaliações agora. Agora precisamos apenas ver quanto dinheiro o Tesouro irá pegar emprestado neste trimestre, de janeiro a março. Yellen e seu sucessor irão pegar emprestados 823 bilhões de dólares, uma tsunami de títulos atingindo o mercado. Assim, a oferta de títulos do Tesouro está aumentando enquanto a Reserva Federal se recusa a diminuir as taxas de juros. Isso explica por que os rendimentos dos títulos estão tão altos. O perigo das tarifas globais adiciona combustível ao fogo da inflação. Quando Trump decide impactar o mundo, algumas coisas quase certamente acontecerão. Os Shrumbramioash sofrerão com um aumento no IPC, os preços nas prateleiras subirão, o que pode piorar ainda mais a inflação doméstica na América. Em segundo lugar, o fluxo de fundos para o mundo vai diminuir. O que acontece agora que o dólar está escasso? Ele valoriza o dólar e desvaloriza as moedas globais. Agora, o mundo todo, da Ásia à Europa, sofre com o aumento dos custos de importação, a inflação global sobe e o mercado de ações desaba. A situação atual pode piorar tremendamente quando olhamos mais a fundo para as expectativas dos consumidores. Os americanos esperam que os preços subam muito mais do que antes. O IPC permanecerá em 3,3% nos próximos 10 anos, 30 pontos base a mais. Isso é um desafio significativo. A missão da Reserva Federal é convencer pessoas como eu e você de que a inflação não é um problema. Em outras palavras, eles querem que as expectativas de inflação das pessoas diminuam. No universo de Powell, tudo parece um prego, e as altas taxas de juros que funcionam como um martelo são seu único instrumento restante.
Agora, as chances de uma queda significativa nas taxas de juros em 2025 são quase nulas e a Slim já saiu do prédio. Existe outra razão importante pela qual as ações estão caindo violentamente. A economia dos eões com o Huawei é baseada no gasto com cartões de crédito. As pessoas usam seus plásticos como se não houvesse amanhã. No entanto, se as taxas de juros anuais permanecerem altas, os inadimplentes aumentarão e os bancos começarão a emprestar menos, e isso já está acontecendo. A dívida de cartões de crédito pendente diminuiu cerca de 14 bilhões de dólares, o maior valor desde a epidemia. As pessoas não estão mais gastando e os bancos estão relutantes em emprestar. Por quê? Porque os cartões de crédito têm APRs de pelo menos 22%, e quando os rendimentos dos títulos aumentam, provavelmente permanecerão ou subirão acima desse nível. Como resultado, temos um coquetel diário de eventos afetando tanto as economias globais quanto as dos Eirão-Celo. Ninguém está imune à catástrofe iminente. Esse playbook tem sido usado repetidamente nas últimas décadas. Toda vez que o dólar sobe, ele desencadeia uma crise mundial de moedas e títulos. No entanto, isso não é saudável para os Estados Unidos nem para sua hegemonia, pois lembra as nações de se libertarem do sistema. E é por isso que países como a Indonésia estão entrando no BRICS. Eles querem depender cada vez menos do sistema dólar, fazendo comércio com suas moedas locais e pegando mais dinheiro emprestado fora do USD. Não é por acaso que o BRICS está crescendo. O que é preocupante é que até o Reino Unido está procurando ajuda na China. Como já dissemos, a melhor forma de reduzir a dependência dos providers é aumentar o comércio com a China. Rachel Reeves se encontrará com o vice-premier em Pequim para avançar sua agenda.